Irmãos, abra sua Bíblia lá em Jó capítulo de número 14, verso de número 7 em diante. Jó, capítulo de número 14, verso de número 7 em diante. Pode colocar um fundo musical para nós, Nicolas. Eu queria estar falando com os irmãos nessa noite sobre esse tema: ainda existe esperança. Amém? Ainda existe esperança. Vamos repetir? Ainda existe esperança. Jó capítulo 14, a partir do verso de número 7, vai dizer assim a palavra do Senhor: porque há esperança para a árvore, pois mesmo que cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra já lida, Senhor, nessa noite. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua presença aqui neste lugar. Nós queremos, ó Deus, continuar te louvando, nós queremos continuar, ó Deus, ouvindo a Tua voz, através da Tua palavra nessa noite. E assim, ó Pai, nos abençoe, nos fortaleça, que possamos, ó Pai, sair daqui, ó Deus, cada vez mais edificados, ó Deus, pela Tua santa bendita palavra. E pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha trazer luz e entendimento, ó Deus, aos nossos corações. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, no livro de Jó, nós encontramos essa expressão onde Jó já estava passando por um grande sofrimento, uma terrível provação. Jó se encontrava, e aqui no verso de número 7 do capítulo 14, Jó começa a dizer, fazendo uma analogia aqui com uma árvore que é cortada, que ao cheiro da água ela vem então estar se brotando, ou seja, crescendo novamente. E há esperança nisso, irmãos, quando nós vemos na verdade uma árvore caída, uma árvore que se quebrou, uma árvore que foi cortada. Às vezes a gente passa na estrada, o resto daquela árvore está seco, mas aonde ela cai, quando ela é regada, parece que a vida, ela renasce novamente, ela age de uma forma que a gente nem espera, porque na verdade há esperança para aquela árvore que mesmo cortada, ainda se renova e se renovará cada vez mais, para que ela possa então gerar frutos. E o que Jó quis dizer sobre essa árvore cortada: se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas ela poderá sim brotar e dar muitos frutos como uma planta. Talvez você que está aqui nessa noite esteja sentindo exatamente isso, como uma árvore cortaram os seus sonhos, cortaram os seus planos, cortaram os seus projetos. Mas eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, que há esperança ainda. Há esperança, na verdade, porque a esperança não está na situação, não está nas circunstâncias que muitas vezes nós vemos, mas a nossa esperança, irmãos, está na pessoa de Cristo Jesus. Sempre estará em Cristo Jesus, porque na verdade é Cristo Jesus que devolve toda a nossa alegria, é Jesus que devolve toda a nossa paz. E às vezes tudo que nos resta, quando nós não compreendemos tudo isso, tudo que nos resta é tristeza, tudo que nos resta às vezes é desânimo, e às vezes a gente fica sem força para nada, porque às vezes a gente não compreende o agir de Deus. E Jó estava exatamente aqui, irmão, sentindo tudo isso. Jó estava passando realmente por um vale de tristeza. Jó estava desanimado, sem força para lutar. Um homem que outrora tinha de tudo, porque quando nós iniciamos o livro de Jó, o próprio Deus aqui vai falar que ele era realmente um homem temente a Deus. E nós vemos aqui um homem completamente abençoado, cheio de bens, um homem próspero, um homem rico, e ainda mais com muitos filhos dentro da sua casa. Mas a Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus, um homem que se desviava
dos caminhos maus, um homem que ofertava, ele matava animais e oferecia em holocausto a Deus pelos pecados dos seus filhos. Ou seja, era um homem que reconhecia Deus, ele sabia quem era o único Deus verdadeiro. Mas Jó também não tinha, irmãos, um relacionamento de intimidade com Deus. Jó não tinha esse entendimento, ele só sabia que havia um Deus e ele precisava prestar esse culto, sendo temente, se desviando, colocando-se à disposição do Senhor. Mas de repente, irmãos, agora Jó se viu numa situação totalmente complexa, completamente, meus irmãos, desorganizada. Jó se sentiu agora, na verdade, sozinho, e ainda mais seus amigos que foram levantados para acusar Jó, inflamando Jó e dizendo a Jó: olha Jó, tudo isso que você está passando, na verdade é porque você pecou contra Deus, é porque na verdade algum mal você deve ter cometido a alguma pessoa, a alguma criança, alguma coisa você fez de errado para Deus te punir dessa forma. Mas nós compreendemos, irmãos, que Deus permitiu que tudo aquilo que estava acontecendo com Jó fosse dentro dos propósitos do Senhor. É por isso que quando vem a dificuldade, quando vem as barreiras, as tempestades, nós precisamos ter muito entendimento e discernimento. Senhor, qual é o propósito de tudo isso? Por que eu preciso passar por tudo isso? E eu sempre digo, irmãos, sempre será para que a glória de Deus possa ser manifestada. Sempre será, irmãos, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através das nossas vidas, através das nossas dificuldades e muitas vezes através das nossas enfermidades. Isso nós vemos aqui, irmãos, na história de Jó. Jó ficou completamente sozinho, até mesmo a sua própria esposa chega a Jó e fala a Jó: Jó, amaldiçoa esse seu Deus aí, Jó, e morre. Ou seja, até mesmo a sua companheira, aquela que na verdade deveria estar lado a lado com Jó, mas ela pede para que Jó pudesse amaldiçoar o seu próprio Deus. E que situação, irmãos, que Jó estava agora envolvido. Que situação Jó estava passando. Jó estava no fundo do poço. Mas aqui no capítulo 14, ele fala, fazendo essa comparação sobre a árvore, porque há esperança para essa árvore, pois mesmo que cortado ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Ou seja, irmãos, há esperança. Se havia esperança para aquela árvore cortada, há esperança para mim, há esperança para você, há esperança para cada um de nós, amém? Se nós formos ver um outro homem aqui de Deus, o profeta Abacuque, que viveu, irmãos, numa época completamente conturbada entre o seu povo de Judá, nós vemos aqui que o profeta Abacuque, irmãos, ele viu uma crise imensa que estava assolando Judá na sua época. O profeta Abacuque viu, irmãos, muita iniquidade, ele viu muita violência, ele viu muita depravação acontecendo dentro da sua própria nação, e ele começa a questionar a Deus: Senhor, até quando, Senhor? Até quando nós vamos ver tudo isso? Até quando eu vou orar, eu vou clamar, e o Senhor não me responderá? Até quando, Senhor? E ele começa a dizer ao Senhor, se queixando também ao Senhor, porque que Deus estava permitindo tudo aquilo acontecer na sua sociedade, entre o seu povo. E muitas vezes, irmãos, nós estamos vendo isso acontecer também na nossa nação. Nós estamos vendo isso acontecer na nossa própria nação brasileira. Ao olhar a sociedade aí afora, irmãos, quanta iniquidade, quantas perversões, quantas depravações, quantas violências nós estamos vendo, irmãos. E olhando para a vida de Abacuque, não está sendo tão diferente não, irmãos. É por isso que há uma urgência do povo de Deus, irmãos, estar se levantando, a buscar ao Senhor em primeiro lugar nas suas vidas, porque nós sabemos, irmãos, que se nós realmente buscarmos ao Senhor, Ele nos ouvirá. Mas o profeta estava buscando, o profeta estava questionando a Deus, dizendo: Senhor, até quando eu vou ver tudo isso? Até quando eu vou clamar e o Senhor não me ouvirá? E muitas vezes, irmãos, nós clamamos, muitas vezes nós suplicamos ao Senhor,
Muitas vezes nós realmente nos humilhamos diante da face do Senhor, dizendo: Senhor, até quando? E parece que Deus virou as costas para nós, parece que Deus realmente virou os seus olhares para nós. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele nunca virará os seus olhares. O nosso Deus sempre estará olhando com seus olhos fitos tudo aquilo que nós estamos passando e tudo aquilo que nós estamos enfrentando. Eu creio nisso, mediante a palavra do Senhor, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, amém? É por isso que nós precisamos sempre frisar e declarar no nosso coração: olha, ainda há esperança para aqueles que realmente confiam em Jesus, para aqueles que realmente depositam a sua esperança em Jesus. Porque, irmãos, somente Jesus é a nossa esperança. Somente Jesus pode realmente dar tudo aquilo que nós estamos precisando, o alívio para as nossas almas. Então quero que você repita para você mesmo: ainda há esperança para mim, ainda há esperança para minha família, ainda há esperança para minha cidade, ainda há esperança para a minha nação brasileira. Irmãos, nós precisamos declarar isso em fé, vendo a sociedade, as iniquidades, as depravações, as coisas horríveis que nós vemos lá fora. Nós precisamos crer, irmãos, que há um Deus que ainda governa esse país. Nós precisamos crer, irmãos, que há um Deus que está sentado num alto e sublime trono, governando todas as nações. É por isso que nós devemos afirmar que a única esperança, irmãos, não somente do Brasil, mas de todas as nações, é Jesus Cristo. Jesus é a única esperança. E Jó aqui diz que é o cheiro das águas, na verdade é a esperança, é um renovo, é um recomeço. Mesmo em tempo de diversidade extrema, há esperança, irmãos. Mesmo quando a situação realmente é irreversível, há esperança para você, há esperança para mim. Jó estava passando por uma situação completamente, irmãos, de tristeza profunda na sua alma, de dores no seu corpo, porque chega um momento que Jó foi acometido de muitas feridas, irmãos. A Bíblia diz que ele pega até mesmo um caco de tijolo ou de telha, e ele começa a coçar as suas feridas, porque ele não aguentava mais. E quem via Jó passando ou andando, via principalmente seus amigos, já apontavam o dedo em forma de acusação, acusando Jó pelos pecados que ele haviam cometido. Jó, realmente, irmãos, ele começa aqui a advogar-se diante de Deus, queixando também, porque eu e você, nós também queixamos. Por que nós estamos passando por todas essas tempestades? Por que eu estou passando por todas essas provações? E Jó aqui estava também lamentando diante da presença do Senhor, colocando algumas queixas. Lá em Jó 19, a partir do verso 6, 10, se você puder abrir a palavra do Senhor e acompanhar comigo, nós vamos ver algumas queixas que Jó faz a Deus, porque na verdade Jó não sabia, irmãos, aquilo que Deus já estaria realizando na vida dele, logo mais à frente. Jó capítulo 19, a partir do verso número 6. Jó 19, verso 6 vai dizer assim: e ele dizendo a Deus: sabei agora que Deus é que me oprimiu, e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou, e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me todos os meus lados, e eu me vou, e arrancou-me a esperança como uma árvore. Sabe, meus irmãos, essa era a queixa de Jó. Ele não sabia o porquê que ele estava passando por tudo aquilo, aquele sofrimento. Jó, que outrora era um grande homem na sua região, um homem mais rico, que tinha bens, que tinha propriedades, fazendas, animais, filhos. A sua casa era muito abençoada, mas de um dia para o outro, irmãos, Jó não tinha mais nada. Jó estava na pobreza, na tristeza, na escassez. Jó estava na enfermidade, sofrendo, e agora tudo que se restava era queixar. E muitos de nós, irmãos, às vezes ficamos, na verdade, exatamente como Jó,
queixando: Senhor, por que tudo isso? Eu não mereço passar por tudo isso. Irmãos, na verdade, se nós formos bem entender, o memorial que nós realizamos agora não era nem para nós estarmos aqui, porque na verdade nós não merecemos nada. Jesus disse, irmãos, que Ele levou sobre si tudo, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores foram lançados sobre Jesus. Todos os nossos pecados foram lançados sobre Jesus. Ele se tornou maldito por conta do meu pecado, por conta dos nossos pecados, irmãos. Para ver o quão profundo isso é, que na verdade seríamos nós que deveríamos estar sofrendo no lugar de Jesus por conta dos nossos pecados. Aí tem muitas pessoas que vão dizer: mas eu não cometo pecado, eu sou que nem Jó, eu me desvio do caminho do mal, eu faço a minha oferta, eu dou meu dízimo e tudo mais. Mas a Bíblia fala, irmãos, que todos são pecadores e destituídos estão da glória de Deus. Mas o dom perfeito de Deus é a salvação, através de Cristo Jesus, irmãos. Somente através de Cristo Jesus nós vamos adquirir salvação, e essa salvação não é por boas obras, não é por mérito meu, não é porque eu estudei, me capacitei, fiz mestrado, doutorado, tenho uma boa empresa ou sei lá o que. Não é pelos meus métodos, não é pelas minhas obras, mas é através da graça de Cristo Jesus. Somente através da graça de Cristo Jesus nós vamos conseguir, irmãos, ser justificados por Cristo Jesus. Mas Jó não entendia tudo isso, irmãos, porque ele estava no sofrimento. Parece que a sua visão se fechou e tudo que se restava agora era reclamar, tudo que se restava agora era se queixar. E Jó disse, irmãos, essas palavras antes de acontecer o fim da história. Ele não imaginava, irmãos, aquilo que estaria para acontecer. Ele imaginava que havia esperança para a árvore, mas para ele não havia mais esperança. Quantos já se sentiram assim? Quantos já fizeram essa mesma indagação? Para mim não tem mais jeito, para mim não há mais esperança, para mim já está tudo acabado. Irmãos, enquanto Jesus não apita o final do jogo, nada está acabado, irmãos. Nada se acabou, porque Jesus, Ele é a solução para todos os nossos problemas, amém? Jó se enganou, assim como muitos de nós, quando estamos passando por momentos difíceis, achamos que Deus se esqueceu de nós e não se importa conosco. Jó se sentiu assim, meus irmãos. Pensamos que Ele está longe de nós, quando na verdade Deus está ao nosso lado. A promessa dele é que Ele estaria sempre conosco, Ele nunca iria nos deixar, o Senhor nunca iria nos abandonar, seja em qualquer momento, irmãos, que eu e você estivermos. A promessa do Senhor, Ele estaria sempre ao nosso lado, para que você realmente reconhecesse que há um Deus que está trabalhando em prol daqueles que realmente o temem. Há um Deus que sempre está olhando as nossas dificuldades, irmãos. Há um Deus que está sempre à nossa frente. Há um Deus que está sempre, meus irmãos, olhando se realmente nós estamos o buscando com fé, se nós estamos realmente nos humilhando diante dessa presença maravilhosa que é o nosso Deus. Jesus, irmãos, prometeu que estaria sempre conosco. Jesus nunca se afastou de nós. Jesus nunca nos abandonou. Em todo momento que nós passarmos, seja nos dias mais escuros, sombrios, Jesus prometeu que também estaria lá. Jesus disse que nesse mundo pecador, esse mundo decaído, nós teríamos aflições. É ou não é? Jesus nos disse isso, através da tua palavra: nesse mundo tereis aflições. Jesus nos disse: olha, venha para mim, que seus problemas acabaram, que agora você não vai ter mais enfermidade, agora você vai ter uma boa conta bancária, você vai ter propriedade, você vai ter bens, você vai ser rico. Jesus não prometeu isso não, irmãos. Jesus prometeu vida eterna a todos aqueles que confessassem Jesus como Senhor e Salvador. Aquelas pessoas que abrissem a porta dos seus corações e fizessem então esse convite: Jesus, eu aceito que o Senhor agora seja o meu Salvador, para que Jesus possa fazer a transformação necessária, irmãos, que precisa acontecer em nossas vidas. Apenas uma palavra, apenas um toque, apenas um olhar
apenas o cheiro da água, irmãos, pode fazer com que, na verdade, aquela árvore morta, aquela árvore que estava morta, ela possa então brotar. Que o nosso coração, irmãos, possa realmente estar esperançoso de sabermos que nós estamos confiando num Deus que pode todas as coisas. Ele pode mudar a sua história agora mesmo, no estralar de dedo, no abrir e fechar de olhos. Deus pode mudar, irmãos, qualquer que for a situação. Deus pode mudar a sua história de vida. E muitas pessoas vão questionar, muitas pessoas vão perguntar: que forma, de que jeito, qual é o segredo, tem alguma fórmula mágica? A fórmula mágica é Jesus. Jesus tem todo o poder e autoridade sobre todas as coisas, no céu e na terra. Jesus tem todo o poder e autoridade. Deus está conosco, irmãos, para nos dar novas vidas. Deus está conosco para nos dar novos recomeços, mesmo que você não esteja vendo nada, enxergando nada, mas se você depositar a sua fé, a sua confiança nele, que é a única esperança, pode ter certeza, irmãos, que Jesus vai te dar uma nova vida. Jesus vai te trazer uma nova expectativa de vida, novos recomeços. Ou seja, Jesus é aquele que pode mudar toda a nossa história. Se nós formos olhar aqui, irmãos, na história de Abacuque, como eu disse, ele lamentou, ele se queixou, mas ele sabia, irmãos, que ele precisaria buscar o Senhor. E a Bíblia diz aqui que na vida de Abacuque, ele não sabia da promessa da restauração que haveria de acontecer no povo de Deus. Então o profeta Abacuque, no capítulo 2, ele vai para onde? Para a torre de vigia. Ele vai clamar a Deus, ele vai buscar ao Senhor de todo o seu coração. Lá em Abacuque, eu quero que você abra aí, lá em Abacuque capítulo de número 2, a partir do verso de número 1, ele vai dizer assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Olha só, irmãos, a posição de Abacuque, o que ele fez para ter a resposta do Senhor. Então, em primeiro lugar, irmãos, aqui trazendo alguns ensinamentos, tanto de Jó, quanto também da vida de Abacuque. Na vida de Jó, ele não atribuiu falta alguma no começo da sua provação. Quando Jó começou a ser provado e ele viu que todas as coisas estavam sendo retiradas da sua vida, no capítulo 1, no verso 21, ele vai dizer assim: bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Será que nós, irmãos, nos posicionaríamos dessa forma, de sempre estar bendizendo o nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, também nas diversidades, nas provações, porque a própria palavra de Deus nos diz lá em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. E se a Bíblia está falando que é todas as coisas, até mesmo nos dias maus, aquilo ali vai colaborar, irmãos, para o propósito de Deus, não para o meu. Às vezes a gente fica, não, é o meu propósito, é o meu propósito. Agora, quando nós estamos dentro do propósito de Deus, irmãos, pode ter certeza, pode mover os céus e a terra, as coisas ruins acontecer, mas Deus vai trazer restauração, Deus vai trazer restituição, porque nós estamos dentro do propósito do Senhor. E o propósito de Deus, irmãos, ele é perfeito. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir todas as coisas. E Abacuque aqui então nos traz um grande ensinamento. Ele se coloca na torre de vigia, a buscar ao Senhor até que o Senhor pudesse responder. Quantos de nós, irmãos, estamos buscando ao Senhor? Eu não digo da boca para fora, irmão, de qualquer forma não, é buscar a Deus, às vezes em choros, em lágrimas, dentro do nosso quarto, na nossa casa, às vezes nos cultos de oração, na semana do clamor, nos humilhando, nos prostrando diante de Deus, para que até o Senhor venha responder. Muitas pessoas, irmãos, começam a buscar, mas abandonam, porque percebem que o Senhor tarda a sua resposta, mas o Senhor nunca vai ser tardio.
A resposta do Senhor sempre será no tempo preciso dEle, porque Ele é o próprio dono do tempo, Ele que fez todo o tempo de Deus, irmãos, Ele é perfeito em nossas vidas. É por isso que nós precisamos estar buscando ao Senhor da mesma forma que Abacuque fez. Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Será que Deus tem respondido às suas orações? Será que Deus tem respondido às suas queixas, o seu clamor, diante da adversidade, diante dos perigos, diante de todas as coisas que nós enfrentamos? Quantos de nós, irmãos, temos realizado ou agido da mesma forma que Abacuque, de buscar o Senhor e colocar todo o nosso coração, todo o nosso ser em humilhação na presença do Senhor? Porque certamente, irmãos, se nós fizermos isso, certamente o Senhor responderá. Amém? Certamente o Senhor responderá. E depois de ouvir o testemunho da nossa irmã semana, falei, nossa, como que nosso Deus é maravilhoso. Como que o nosso Deus é poderoso, porque Ele confunde até mesmo a medicina, né? Faz as coisas loucas desse mundo se tornaram sábias. É isso que Deus faz, irmãos. Deus continua fazendo milagres até os dias de hoje. Não é só nos tempos bíblicos, na época de Jesus. Eu sempre digo, irmãos, que nós só veremos coisas extraordinárias a acontecer, será pela nossa fé, será pela nossa busca intensa em crer nesse Deus que realmente pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos. É Ele que coloca, irmãos, seus anjos ao nosso redor, nos guardando, nos livrando de todo mal, de algum acidente, de alguma coisa que poderia arremeter a nossa vida, levar a nossa vida embora. É o nosso Deus, irmãos, que sempre estará nos guardando, é o nosso Deus que sempre estará nos protegendo, porque na verdade Ele tem propósito para a sua igreja, Ele tem propósito para o seu povo. E por mais situações contrárias que nós venhamos a passar, irmãos, por mais dificuldades, seja enfermidade, seja alguma peste, seja alguma opressão, seja algum acidente, irmãos, pode ter certeza, se nós temos algum propósito de Deus, Ele vai preservar as nossas vidas, porque Ele guarda os seus, Ele protege os seus. Porque se nós estamos dentro do propósito do Senhor, nós vamos chegar até onde o Senhor nos designar, até onde o Senhor quer que a gente vá, em nome de Jesus. Nós vemos aqui, irmãos, que Abacuque buscou a presença do Senhor, e tudo que nós, como igreja, como nação brasileira, irmãos, nós precisamos buscar o Senhor, até que o Senhor venha nos responder, até que do alto venha realmente o nosso socorro. Porque nós sabemos, irmãos, que o nosso socorro só pode vir do Senhor, só pode vir do Senhor que fez os céus e a terra. É por isso que nós precisamos declarar nessa noite: ainda há esperança para mim, ainda há esperança para a nossa cidade, ainda há esperança para a nossa nação brasileira, ainda há esperança, irmãos, para todas as nações. Se o povo realmente buscar ao Senhor de todo o seu coração, como diz 2 Crônicas 7,14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ah, meus irmãos, quantas nações precisam ser saradas, quantas nações precisam ser curadas, restauradas, irmãos, por essa esperança, porque Jesus é o único que pode trazer esperança na vida das pessoas que estão sofrendo. Jesus é o único que pode trazer esperança para a vida de uma família. Jesus é o único que pode trazer esperança naquela enfermidade. Jesus é a única esperança, irmãos. Nós precisamos, como povo de Deus, termos esperança. Como diz o autor que escreveu aos Hebreus, Hebreus capítulo 11, verso 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E muitas vezes, irmãos, nós não vamos ver, muitas vezes nós não vamos sentir, mas Deus já vai estar trabalhando por isso, Deus já vai estar operando, porque o operar e o querer é dele, irmãos, e o realizar também é exclusivamente do Senhor. Hebreus 10, 23 vai dizer: apeguemo-nos com firmeza à esperança
que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Será que você tem buscado ao Senhor de todo o seu coração? Será que você tem buscado ao Senhor de qualquer jeito, de qualquer forma? Qual é a forma que você tem buscado ao Senhor? Porque o Senhor tem planos, irmãos, de paz a cada um de nós, planos e um futuro para que realmente nós possamos prosperar, ter um bom relacionamento com Ele, uma vida de sucesso. Jeremias 29:11 vai dizer: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não lhe causar danos, plano de dar esperança e um futuro. Essa é a vontade de Deus, irmãos, de trazer realmente uma vida abençoada para cada um de nós. A vida e a bênção, irmãos, está realmente naquela pessoa, naquela casa que confessam Jesus, que adora, que glorifica o nome de Jesus. A igreja precisa, irmãos, entender isso, que somente há esperança em Cristo Jesus. Talvez você chegou aqui nessa noite buscando algo, talvez você chegou aqui nessa noite necessitado, angustiado, aflito. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: olha, pastor, eu tenho esperança que Deus vai restaurar a minha vida novamente, eu tenho esperança que Deus vai restaurar o meu casamento, eu tenho esperança que Deus vai me restaurar nessa enfermidade que eu estou passando, eu tenho esperança de ver novamente a minha casa servindo ao Senhor, eu tenho essa esperança. Eu tenho esperança de ter uma saúde restaurada, eu tenho esperança de viver os melhores dias da minha vida. Quantos aqui têm essa esperança, irmãos? De viver os melhores dias das nossas vidas, como igreja, como servos, como filhos e filhas do Senhor. Quantos aqui realmente têm essa esperança? Porque não adianta, irmãos, nós somente levantarmos da nossa cama, dia após dia, irmos para os nossos trabalhos e não reconhecermos nada de Deus, não reconhecermos o agir de Deus nas nossas vidas. Isso não adianta, porque é o Senhor que sempre nos traz a lembrança que nós precisamos confiar nele, depositar essa confiança nele e esperarmos com paciência nele. É o próprio Espírito Santo, irmãos, que vai nos orientar e vai nos dirigir aos nossos corações e vai mostrar para cada um de nós: olha, você está cometendo pecado, você está cometendo erro, porque o próprio Espírito Santo do Senhor é quem vai nos capacitar a nos orientar cada vez mais diante da palavra do Senhor. Mesmo que você não esteja vendo nada, irmãos, como Abacuque, como Jó também não estava vendo nada, creia que Deus já está preparando algo novo. Creia na palavra do Senhor que essa tempestade, essa aflição vai passar em nome de Jesus. E por mais que você não veja nada, irmãos, as coisas melhorando, e às vezes as coisas vão de mal a pior, continue confiando nesse Deus, porque certamente a resposta virá. E a resposta veio para Abacuque. A Bíblia não diz quanto tempo ele ficou buscando o Senhor, a Bíblia não relata quanto tempo ele ficou ali prostrado, orando na torre de vigia, porque ele disse que eu vou ficar ali na torre de vigia até que eu obtenha a resposta. E a resposta veio, irmãos. No verso de número 2, do capítulo 2 de Abacuque, a resposta do Senhor veio. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que eu possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Se apressa a escrever. Ou seja, irmãos, a resposta virá no tempo determinado do Senhor. E ele estava falando aqui da salvação que Deus traria para o povo de Judá, para o povo de Israel. Deus estava já apontando aqui, meus irmãos, para o Salvador da humanidade. A resposta viria, mas para o tempo determinado. A sua resposta também virá ao tempo determinado do Senhor, se você realmente aguardar em esperança esse Deus que pode todas as coisas. Como eu disse, irmãos, às vezes você não vai estar enxergando nada, mas faça como Abacuque, quando ele compreendeu e quando ele entendeu a resposta de Deus. Abacuque 3, capítulo 3, verso 17 em diante, ele vai dizer assim: porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide,
ainda que se decepcione o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Mesmo que não esteja acontecendo nada aos nossos olhares humanos, mas creia, irmãos, que nós precisamos continuar glorificando esse Deus, nos alegrando no Senhor, exultando o Deus da nossa salvação, porque nós sabemos, irmãos, que muitas vezes a gente quer só obter a vitória aqui, mas a nossa maior vitória, a nossa maior conquista não está aqui nesse plano físico. A nossa maior conquista está nas mãos do Senhor. A nossa maior conquista, meus irmãos, Jesus já fez tudo isso por nós. Jesus pagou esse alto preço para que eu e você pudéssemos ser salvos através dele, e exclusivamente através de Jesus. Não é através de outras pessoas, através de mulheres, através de homens que somos pecadores, somos imperfeitos, mas exclusivamente através de Jesus Cristo. Ele sim, irmãos, Ele entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna ao lado do nosso Pai, do nosso Criador. E para isso eu quero convidar você a ficar em pé nessa noite e fazer essa oração comigo, uma oração de fé, uma oração de entrega, uma oração reconhecendo que na verdade nós não somos nada sem Jesus. Jó não sabia, irmãos, de nada do que aquilo que estava acontecendo na vida dele. Jó começou a lamentar, Jó começou a se queixar diante da presença de Deus, mas Deus já sabia, irmãos, que Ele já tinha um plano perfeito para Jó. E quando nós encerramos o livro de Jó, no capítulo 42, Jó vai entender, na verdade, os propósitos do Senhor. E ele vai dizer: Senhor, eu não sabia, tudo isso que estava acontecendo era realmente propósito do Senhor. Eu via, mas eu não compreendia. Eu passei por tudo isso, mas eu não compreendia. Por isso falei essas coisas. E aí Jó vai dizer ao Senhor, no verso número 5: com os meus olhos eu vi, e com meus ouvidos eu também vi. E que realmente nós, irmãos, como povo de Deus, nós possamos ver além daquilo que nós estamos passando, ver além da enfermidade, além dos muros que foram levantados, nós possamos ver que o Senhor já tem um plano perfeito para todos nós. Que nós possamos ver que na verdade nós somos povo do Senhor, nós somos ovelha do seu pasto, nós somos povo santo do Senhor, criados como filhos e filhas amadas de Deus. Assim como Abacuque, irmãos, nós precisamos também esperar com paciência no Senhor, esperar com paciência tudo aquilo que você está depositando diante da presença de Deus, porque se você buscar esse Deus de todo o seu coração, pode ter certeza, irmãos, que Deus vai te responder, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós queremos, ó Deus, continuar te glorificando nessa noite. Nós queremos, ó Deus, continuar te honrando nessa noite, porque sabemos, ó Pai, que somente o Senhor, ó Pai, deve ser exaltado sobre todas as coisas, na maior das alturas, Senhor. E nós estamos aqui, ó Deus, ó Pai, com os nossos corações, ó Deus, quebrados diante da Tua presença, ó Deus, em forma de adoração, em forma de humilhação, ó Deus, porque sabemos que se não fosse o Senhor por nós, ó Pai, o que seríamos de nós? Se não fosse o Senhor Jesus nas nossas vidas, Pai, aonde nós estaríamos agora? O que estaríamos realizando? O que estaríamos fazendo, Senhor? Oh Pai, em nome de Jesus, nós queremos te engrandecer nessa noite, porque o Senhor olhou para cada um de nós, sendo nós ainda pecadores, ó Pai. O Senhor, Deus, derramou a sua graça, o Senhor derramou o seu amor, o Senhor derramou a sua compaixão sobre cada um de nós. A Tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro, antes de nós reconhecermos esse amor, o Senhor nos amou primeiro. Ó Pai, que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, declarar a Teu nome todos os dias, e agradecer, ó Pai, porque o Senhor continua nos amando, ó Pai, mesmo sendo imperfeitos, pecadores como somos, e o Senhor, Deus, continua derramando esse amor todos os dias sobre as nossas vidas. Que possamos entender nessa noite, ó Pai, assim como Jó
reconheceu somente no final da sua prova, assim como Abacuque, ó Deus, a buscar o Senhor respondeu às suas orações. Que possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, sabendo que breve o Senhor também nos responderá. E assim, ó Pai, nós oramos agradecido porque o Senhor continua sendo o nosso Deus perfeito, nosso Deus que ama, o nosso Deus que salva, o nosso Deus que liberta a vida de qualquer pessoa. E assim, ó Pai, que nós possamos depositar e confiar no Senhor